eu convido vocês à seguinte reflexão. Ficou muito mais fácil agora. Porque tem dois lados. Ficou fácil de escolher o lado. De um lado nós temos quem defende a liberdade, quem defende o indivíduo e quem defende a economia de mercado, ou seja, modelo capitalista, empreendedorismo, menos Estado. De um lado está isso. Em síntese, quem defende a liberdade, o indivíduo e o capitalismo. De outro lado, está quem defende o socialismo, os controles sobre o indivíduo e o gigantismo da máquina estatal para ser dominada pela corporação partidária, pelos sindicatos, pelas ONGs que recebem dinheiro do Estado e pelos artistas que, enquanto tiverem tendo as suas taças de champanhe regadas com recursos públicos, vão estar defendendo esse modelo que, aliás, estão se esforçando para fazer com que volte. Não todos, é verdade. E essa parte da imprensa que é canhota também, hegemonicamente, porque é filha da universidade brasileira que há 60 anos atrás foi tomada pela militância, foi tomada pela doutrinação. Lula baba ódio, destila bile, verve raiva, transborda ressentimento e quer voltar ao poder para se vingar do povo brasileiro, da classe média brasileira, das famílias brasileiras e do nosso verde, azul e amarelo. O sonho deles que estava em implantação no nosso país era da República Bolivariana também aqui. Todos sabem. Não é à toa que nessas declarações ele também disse o seguinte, que quer instituir uma moeda comum para a América Latina. Ou seja, o nosso real vai para o espaço. Que projeto é esse? É o prosseguimento daquele projeto que no governo deles eles estavam investindo no Porto de Mariel, em Cuba, no metrô de Caracas, dando refinaria para a Bolívia e não investindo no Brasil. Aliás, dilapidando o Brasil para colocar dinheiro subsidiado pelo BNDES, que recolhe recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, ou seja, da produção do Brasil, para colocar em outros países a juros subsidiado, para financiar grandes capitalistas brasileiros que estavam, por outro lado, não interessados em sentimentos patrióticos, senão que no seu próprio bolso, no seu próprio dinheiro. Vejam o tamanho que ficou a JBS. Vejam o que aconteceu com o Eike, antes desse processo Eike Batista, desse processo de corrupção ser dinamitado. Vejam o que aconteceu. As fortunas que fizeram essa turma. É isso? É isso que vai voltar? É isso que quer enganar o povo? E é isso que muita gente se deixa enganar, infelizmente, por migalhas? Gente, o povo brasileiro não merece migalhas. O povo brasileiro merece liberdade, merece amor à pátria, merece entrega, merece dedicação. É sobre isso que trata essa eleição. Essa eleição, eu tenho dito, é a mais importante do Brasil nos últimos 100 anos. Quiçá a mais importante do Brasil desde a proclamação da República. Porque pela primeira vez, sim, estão em jogo dois modelos completamente antagônicos de mundo. E eles estão farejando uma coisa. Eles ganharam e destruíram a Venezuela, sob essas falácias todas de que vão defender os mais pobres, quando a única coisa que distribuem é miséria e opressão, instrumentalizando as suas gangues, as suas milícias, as suas claques. Aliás, sobre milícia, chamam Bolsonaro de miliciano, mas era Lula que estava sendo escoltado por uma milícia agora há poucos dias, com uma metralhadora, inclusive, de uso proibido, quanto mais daquela forma ostensiva. Portanto, milicianos são eles. Com as suas milícias que foram desestruturadas como o MST. Vai voltar o MST? Ninguém está dizendo que não é importante reforma agrária. Mas por que eles governaram 20 anos e cadê a reforma agrária? Por que governaram 20 anos e as favelas todas continuam aí? Por
que estão falando hoje que Bolsonaro dá osso para o povo? E cadê a grande reforma que eles fizeram para abolir a fome? O financiamento para os jovens, pobres, pretos, como eles gostam de falar nas universidades, que deixaram toda a gurizada endividada, que está pagando, está todo mundo no SPC hoje, e que foi Bolsonaro, aliás, que está anistiando a dívida do FIES. Então a gente vai escolher, nesse momento, se a gente quer um Estado enxuto, que respeite o cidadão, que consiga avançar nas reformas que ainda não foram feitas, que preserve a liberdade, que trabalhe a perspectiva da economia de mercado e de tudo aquilo que a experiência humana ao longo dos últimos 150 anos mostrou que dá certo, ou nós vamos voltar a 1880, ao Manifesto Comunista de Marx e Engels, a 1917, a Revolução Bolchevique na Rússia, e a implantação, mais uma vez, de uma utopia no nosso maravilhoso Brasil, que vai virar uma república sindical, anárquica, socialista, dominada pela burocracia dos partidos de esquerda, que vão ocupar todos os cargos públicos do Brasil, que já estão infiltrados nas estruturas, inclusive do Poder Judiciário, dando sentenças absurdas, dizendo que bandido que porta um fuzil, ele está utilizando uma ferramenta de trabalho, condenando conservadores simplesmente porque tem uma posição de denunciar apropriações, abusos e excessos que a esquerda está fazendo. E assim nós vamos retornar a passos largos para um passado que o Brasil conseguiu, graças a Deus, num flash de iluminação, superar e vencer. E agora a gente tem que seguir em frente, gente. Nós temos que eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República para poder caminhar e consolidar o seu projeto. Desentranhar essa turma de dentro das universidades. Retirar essa turma ou criar mecanismos de controlar o que eles estão fazendo dentro dos colégios, a doutrinação das nossas crianças, a destruição de valores morais, né, sob essas bandeiras que até são nobres, que estão defendendo aí minorias. É importante que se defenda minorias, mas eles semeiam só a cisânia, só a discórdia, só o conflito, e exploram em cima disso, e trabalham em cima disso. Então, José Anastácio, de camisa vermelha, dizendo Bozó na cadeia. Não, na cadeia é o seu amigo, meu amigo. Na cadeia foi o seu ladrão de estimação. E eu tenho muita dificuldade, você vai ser em seguida bloqueado aqui, porque quem defende ladrão, ladrão é cúmplice. Né? Então aqui a gente não quer cúmplice. A gente quer pessoas corretas, decentes, honestas, trabalhadoras, respeitadoras. Respeitar que honra, dignidade, companheirismo, família, respeito, trabalho, mérito, esforço, são valores conservadores. E é isso que a gente precisa preservar. Se tiver respeito, tem tudo. Se tiver trabalho, tem tudo. Se tiver família, tem tudo. E se tiver Deus acima de todos nós, há bênçãos a serem distribuídas para nós. Lembremos, primeiro, que o socialismo até hoje só trouxe desgraça, fantasiada muitas vezes de esperança, mas só entregou pobreza, opressão, sofrimento. Ele utiliza esta frustração das pessoas, muitas vezes consigo próprias, que não conseguiram na vida se ajustar por uma razão e gostam de atribuir a outros isso. E acham que vai chegar alguém ou algum partido que na base da força vai arrancar daqueles que têm um pouco mais para dar para este que se acha um coitado, e que isso vai ser a verdadeira justiça social. Nunca aconteceu. Volto a dizer, isso só leva a desgraça, a ressentimento e a sofrimento. Só há uma forma de se fazer justiça social: liberdade com desenvolvimento econômico. É a partir daí que se consegue retirar, a partir dos impostos, os recursos para que se façam políticas sociais, mas desde que o Estado não abocanhe tudo isso, o Estado seja menor, porque senão há um outro monstro, há um outro leviatã, que são as corporações. E as corporações tomam tudo antes de chegar nas pessoas. E a maior parte desses caras de esquerda está ou querendo, na base da mão grande,
né, tirar dos outros por esse sentimento de ressentimento, ou então dentro das corporações para tomar do cidadão essas coisas. E nós precisamos evitar isso. É a luta do século. É a luta do século. E é a nossa luta. É a luta para a qual nós estamos sendo chamados. Eu sempre digo da história do Partido Republicano Rio-Grandense. Lutar contra um sistema opressor não é ser rebelde, é ser libertador. Lutar contra um sistema opressor não é ser rebelde, é ser libertador. Vamos garantir a liberdade do nosso país, o futuro dos nossos filhos, uma educação sem doutrinação, uma universidade que, quem sabe, ali na frente dê para o Brasil um plano, um prêmio Nobel que o nosso país nunca recebeu, né? Uma educação verdadeiramente libertadora. Quem sabe a gente, enfim, projeta o Brasil, faça que saia de um berço esplêndido e que se levante em direção ao seu destino majestoso, esse gigante que é, respeitando a nossa soberania, das nossas fronteiras, se fazendo respeitar no exterior e enfrentando essa tentativa desse progressismo mundial que encontra aliados fortíssimos na imprensa brasileira e na imprensa internacional, nas universidades e nos professores doutrinadores, nas classes artísticas, nos sindicatos e nas ONGs. Todos esses que operam dentro de um processo ideológico para fazer com que a esquerda volte ao poder. Os vermelhos. A esquerda não vai voltar ao poder. E força e foco no nosso propósito. E vamos eleger os nossos deputados estaduais, federais, senadores e o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Vamos reelegê-lo. Crises econômicas são passageiras, mas os valores e as virtudes são permanentes.